Irmãos, como estamos na escola bíblica, né, o microfone vai ficar... O segundo microfone aqui é à disposição para os irmãos que, porventura, quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Aí, qualquer pergunta que os irmãos tiverem, o irmão Rona está aqui pronto para responder qualquer questionamento que os irmãos tiverem, tá bom, irmão Rona? Então, pronto, tá certo. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no índice, né, lá na primeira página, e vamos procurar o livro do profeta Malaquias, ou do profeta Zacarias, nessa noite, nessa manhã, tá vendo ali? Está tudo errado, ó. Nessa manhã, ainda não acordei, né? Teve um casamento ontem na minha casa, e a gente dormiu bem tarde. Quem casou, pastor? Foi a irmã Tatiana, né? Depois de 26 anos, né? Eles casaram-se no Senhor, né? E o casamento foi no quintal da nossa casa ontem, com aquele tempinho de chuva à tarde, né? Tiramos 3 vezes a decoração, né? Chovia, tirava tudo, depois colocava tudo de volta, mas deu tudo certo, né? A noite, né? Foi uma noite muito agradável. Então, irmãos, nós iremos meditar hoje um pouco sobre o livro do profeta Malaquias, ou do profeta Zacarias. Está difícil hoje sair, né? Por isso está aqui o microfone perto do Leno, né? Para ele chamar a atenção, né? Profeta Zacarias, pronto. Nós vamos ler inicialmente do versículo 1, no capítulo 1 mesmo, do versículo 1 até o versículo de número 6. Zacarias 1, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso, vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Senhor, estamos diante da Tua palavra nessa manhã, por isso te pedimos que o Senhor fale conosco, que haja edificação na Tua palavra, que possamos, Senhor, ser edificados, mas praticar essa palavra no nosso dia a dia, que ela seja de fato frutífera nas nossas vidas, para vivermos para a glória do Teu nome. Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu acredito que a maioria dos irmãos deve ter aí a revistinha, né? E nós chegamos então na lição de número 11. Como nós temos sempre falado, os profetas menores, eles têm uma mensagem extremamente atual. Eu sempre costumo dizer e brincar que parece que eles foram escritos essa manhã, eles são mais atuais, a mensagem ela é mais atual do que o jornal que saiu nessa manhã. E o livro do profeta Zacarias, né, em essência, ele vai falar sobre santificação e sobre serviço, ok? E nós vamos meditar hoje, irmãos, até baseado no hino que nós cantamos, né? Os irmãos cantaram, vamos nós trabalhar. Não é isso? Somos servos de Deus. Então, nós vamos pensar muito sobre o trabalho na obra do Senhor, sobre viver a obra do Senhor. Às vezes, nós pensamos que a obra do Senhor ela se restringe apenas à igreja local, mas, na verdade, ela é muito além disso. Ela também tem a ver com a nossa vida diariamente, no nosso trabalho, no trânsito, onde quer que nós estivermos. A obra do Senhor ela é feita ou vivida porque os seus servos estão onde estão. Certo? Então, eu gostaria de passar aqui, ó, eu trouxe uma imagem, pode passar aí, DJ, né? Essas imagens, elas dão a ideia de quê para os irmãos? O que ela transmite? Ajuda aí, ó.
Preocupação, talvez tristeza. A palavra que eu escolhi, passa aí, DJ, foi desânimo, né? Dá a ideia de alguém que está desanimado, né? De alguém que está meio para baixo, né? Talvez isso possa acontecer com alguns de nós às vezes. Na verdade, às vezes a gente não se encontra meio assim desanimado, meio cabisbaixo. Às vezes até na obra do Senhor, que a gente era tão envolvido, às vezes a gente encontra assim, até pelas dificuldades, pelos problemas que nos cercam, por esse mundo, né, tão corrido, tão agitado. É possível que em alguns momentos das nossas vidas, inclusive em relação à obra do Senhor, a gente possa estar meio desanimado assim, certo? Mas vamos passar, né? Senão os irmãos já vão ficar meio deprimidos, né? Mas tem uma outra imagem aqui, pode passar, DJ. E essa daqui, o que ela passa para os irmãos? Diferente, não é? Aqui, né? Oi? Cooperação, ajuda. Às vezes a nossa vida parece que a gente está subindo uma montanha, né? Com peso nas costas. Já viu aquela imagenzinha de alguém subindo uma montanha empurrando uma pedra gigante? Mas às vezes nessa montanha, né, gente, que está tão dura, está tão difícil, às vezes a gente precisa de encorajamento. Eu acho que essa imagem ela transmite um pouco essa ideia de encorajamento. E é exatamente sobre isso que o profeta Zacarias vai tratar no seu livro. O povo estava meio que desanimado com a obra do Senhor. É interessante que Zacarias ele é contemporâneo de Ageu. Lembra de Ageu, que nós já estudamos, que o Senhor queria construir, né, disse ao povo, construam um templo, e o povo estava habitando em casas apaineladas, aquelas casas luxuosas, revestidas de cedro. E a mensagem dos dois profetas, a diferença é de poucos meses. Eles são contemporâneos, exatamente no ano 520 a.C., Zacarias e Ageu escrevem a sua profecia. Então, o contexto é exatamente o mesmo. Deus fala para o povo reconstruir o templo, mas o povo está meio que devagar, quase parando. Ouviu Ageu, a obra recomeçou, mas a passos lentos, né? E aí Deus levanta o profeta Zacarias para encorajar o povo a continuar a obra de reconstrução do templo. Aí na nossa revistinha, no início já diz assim, Zacarias foi uma voz profética levantada por Deus para revigorar aqueles que viveram do exílio babilônico, que vieram do exílio babilônico. Encorajamento e ânimo são necessidades inerentes ao ser humano. Estando expostos a tantas situações adversas, todos necessitamos de alguém para nos animar e encorajar. Deus instrumentaliza as pessoas para ajudarem os desalentados na reconstrução de suas ideias e valores. É possível haver ao seu redor pessoas desanimadas por causa das circunstâncias da vida. Você tem percebido isso? Tem feito alguma coisa por elas? É interessante que na nossa caminhada cristã, como eu já falei, às vezes a gente está meio desanimado, mas Deus sempre levanta pessoas para encorajar as outras. Às vezes, de repente, o irmão Rona está meio desanimado, meio, né, irmão? E aí, ao invés de eu chegar com o irmão, né, e falar assim, meu irmão, você está faltando à igreja, hein? Não é muito melhor eu chegar com o meu irmão e encorajá-lo? E falar, meu irmão, você faz falta na igreja. Você é importante nessa igreja. Vamos caminhar juntos, se está com algum problema, vamos marcar lá em casa, você leva um mingau, né, que é uma delícia, né, que o irmão faz, né? E a gente encorajar, e é justamente isso que a mensagem traz para os nossos dias, porque às vezes na caminhada cristã e na obra de Deus, nós ou os nossos irmãos podem estar sem ânimo, desanimados, sem alento, e como é bom quando Deus levanta um irmão, um amigo, para nos encorajar, para falar, vamos juntos, vamos caminhar juntos, e é essa mensagem que o profeta nos traz nessa manhã. E aí vamos um pouco só passar pelo contexto aqui, que é muito parecido com Ageu. Por exemplo, é uma profecia pós-exílio babilônico, como eu já falei, no ano 520, meses de diferença para o profeta Ageu. A profecia de Zacarias veio para revigorar os desalentados, que estavam ali meio que desanimados. E então o conteúdo principal é encorajamento e ânimo na obra do Senhor.
A vontade de Deus para o seu povo, irmãos, é que nós possamos nos santificar a cada dia, nos separar para o Senhor, termos uma vida consagrada ao Senhor, como Paulo diz que nós não deveríamos nos embriagar com vinho, mas sermos cheios do Espírito Santo e caminhar animados em sua obra, na caminhada cristã, na vida cristã, com santificação, mas com o serviço ao Senhor. Quanto mais nós nos consagramos a Deus, mais nós mesmos temos a necessidade de servi-lo, de dar bom testemunho onde quer que nós estivermos, não é verdade? Então é essa mensagem que o profeta nos traz, e pensando nesse contexto, eu gostaria de tirar algumas lições para as nossas vidas nessa manhã, e lembrando que é uma aula de escola bíblica, logo se algum irmão tiver alguma contribuição, alguma colaboração, está aqui o irmão Rona, o irmão Erivan, que eles podem responder todas as perguntas que os irmãos por acaso tenham, certo? A mensagem de Zacarias, em primeiro lugar, nos ensina, irmãos, que Deus confia ao seu povo um trabalho a ser realizado. Deus confia ao seu povo um trabalho a ser realizado. É o primeiro ponto aí da nossa revistinha. Certo? Os judeus que haviam regressado, Deus deu uma obra para que eles realizassem. Qual era a obra? Era a reconstrução do templo, que fora completamente destruído pela invasão, né, da Babilônia. E agora Deus fala, olha, vocês precisam reconstruir o templo. Mas é interessante nós pensarmos o que significa o templo no Antigo Testamento. É um pouco diferente dos nossos dias. Porque no Antigo Testamento, o templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, vê que não era qualquer um que poderia entrar, deveria ter toda uma consagração, um preparo. Dentro do templo havia a Arca da Aliança, certo? Havia as tábuas da lei dentro da Arca da Aliança. Então representava a presença de Deus e o culto ao Senhor. Porque as pessoas, o templo ele ficava lá no Monte Sião, e as pessoas iam em caravanas para adorar a Deus em Sião. Então, o templo representava a adoração. Então, é a ideia que Deus está passando para o povo, que antes de reconstruir a cidade, eles precisavam reconstruir a própria vida. A vida de adoração, restabelecer a vida de adoração. Se nós tivermos tudo nessa vida e não adorarmos a Deus, nós, na verdade, não teremos nada. Porque a nossa vida de adoração é o que nós temos de mais importante nessa terra, na nossa existência. E o Senhor chama o seu povo à sua obra. A reconstrução, ela só seria possível, né, diz a nossa revista, com o trabalho e a dedicação de todos. Aqui nós já temos um ensinamento precioso, né? O trabalho na obra do Senhor é impossível que seja feito somente pelos líderes na igreja, pelos pastores, né? Uma vez o irmão chegou e falou assim, pastor, mas você já não é pago para isso? Você já não recebe salário, né, para isso? Por que eu vou fazer as coisas, né? Aí tem outro que falou assim, pastor, assim, eu sei que você é chamado para isso, mas por que o pastor recebe salário? Acho que não precisava, né, para viver pela fé. E aí, às vezes, a gente pensa nisso. Tem igrejas que, por exemplo, a igreja precisa evangelizar. Aí o que muitas igrejas fazem? Contratam um evangelista. Tem algum evangelista, né? Então, contrata um evangelista, né? Ó, você vai ser o nosso evangelista. Aí nós vamos enviar você e a igreja está aqui de boa, né? Aí, gente, vamos evangelizar? Aí a pessoa fala, a gente já não paga o evangelista? Mas a obra do Senhor, irmãos, todos nós que aqui estamos, somos chamados à obra do Senhor. A servirmos a uma obra, a uma missão que Deus nos confia nessa terra. Há um caminho que o Senhor trilhou para cada um de nós para servi-lo nessa terra de todo o nosso coração, e não dá para ser feito só pela liderança. Alguns estudos, irmãos, mostram, eu gosto dos americanos, né, que eles gostam muito de fazer pesquisas, né, estudos, né, de caso, e há uma pesquisa que aponta que dentro de uma igreja local, apenas 10% dos membros, de fato, trabalham na igreja. Fazem alguma atividade na igreja. 10%. Aí você fala, 80% são apenas espectadores na igreja. Eles não dão testemunho fora da igreja quanto à evangelização, quanto à obra do Senhor, eles não se envolvem. 80%.
Aí você fala assim, pastor, faltou 10, né? E os outros 10%? São aquelas pessoas que estão só encostadas em algum ministério, mas elas não servem. De repente tem o grupo das mulheres, elas estão ali, mas elas não contribuem, elas só fazem parte, né? Ali faz o mexã, né, de que elas participam, mas de fato não efetivamente. Então, irmãos, quando o Senhor olha, por que a obra do Senhor ela poderia ir adiante? Porque se contava não apenas com o trabalho dos líderes, mas com o trabalho de todo o povo. Todos são importantes na obra do Senhor, irmãos, e todos nós podemos fazer a diferença onde quer que estivermos. Há uma história bem interessante de um pastor que convidou um homem, né, um desembargador, alguém extremamente de alta envergadura, né, social, política, e convidou para ele ir na igreja. Aí só que ele entendeu errado o horário do culto, ele pensava que era às 18 horas, só que o culto era só às 19 horas. Aí quando aquele homem chegou na igreja às 18 horas, em ponto, não tinha ninguém na igreja, só estava lá o zelador, o porteiro da igreja. Aí o porteiro abriu a porta, assim que aquele homem entrou, caiu uma grande tempestade. Isso aconteceu de fato. Uma grande chuva e ninguém conseguiu chegar na igreja. Aí aquele irmão porteiro falou assim, eu tenho que dizer alguma coisa para esse homem. Já que ele veio aqui, né, eu tenho que... Mas como que eu não sei pregar, né, não tenho jeito com as palavras, mas eu não posso deixar de falar alguma coisa, ele veio aqui. Aí ele falou assim, né, aquele método antigo, né, Senhor, não sei nem o que falar, eu vou abrir a Bíblia de qualquer jeito. Aí ele abriu na genealogia. Fulano gerou a não sei quem, viveu tantos anos e morreu. Passou 10 minutos lendo isso, né? Fulano gerou a fulano, teve tantos filhos e morreu. Passou 10 minutos lendo. No final ele falou assim, ó, você está vendo aqui, ó, todos esses morreram. E um dia você vai morrer também. Para onde que você vai? Irmãos, Deus converteu o coração daquele homem com essa palavra. Aí o pastor ficou preocupado, né? Ligou para ele na segunda-feira, disse, e aí, você não foi lá não, que choveu. Não, fui. Só tinha o zelador lá, o porteiro, ele fez o culto lá e pregou lá para mim. Aí o pastor já foi pedindo desculpa, né? Desculpa, ele não sabe muita coisa e ele não é muito bom de teologia. E aí ele falou assim, o desembargador, foi a melhor pregação que eu já ouvi na minha vida. E Deus converteu e mudou a minha vida. Percebam que quando nós nos colocamos numa posição de servos do Senhor, o Senhor nos usa, irmãos, para a sua honra, para a sua glória, porque tem uma obra que o Senhor confiou para nós servirmos ao Senhor no seu trabalho. Aí a revista diz assim, na época em que Zacarias se levantou para entregar a primeira mensagem, a reconstrução do templo havia começado, contudo estava caminhando lentamente, pois havia muita resistência ao trabalho. Irmãos, na obra do Senhor, sempre a gente vai precisar lidar com a oposição. Nunca vai ser fácil, nunca vai ser simples. Todas as vezes que nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, sempre haverá oposição. Lembra que já houve com Neemias, com Sanbalat e Tobias, que se levantaram lá para parar a reconstrução dos muros? Sempre haverá resistência à obra do Senhor, mas ainda assim, Ageu e Zacarias nos ensinam que nós precisamos perseverar na obra do Senhor, no chamado que o Senhor nos deu. A igreja hoje é desafiada a dar continuidade ao trabalho de reconstrução, não mais de templos, mas de vidas, iniciado pelos primeiros discípulos enviados pelo Senhor Jesus Cristo. Vivemos em um mundo subjugado pelo pecado. Como povo de Deus nesse mundo, temos o compromisso de trabalhar na construção de uma sociedade em que os valores do reino de Deus dignifiquem e deem sentido à vida. Somos sal e luz do mundo com o propósito de promover boas obras. Ou seja, o mundo está de fato subjugado pelo pecado. Agora a grande pergunta é, onde está a igreja? Na transformação dessa sociedade, não é isso que significa sermos sal da terra e luz do mundo? Para preservarmos, né, um pouco de santidade, de pureza, de valores nesse mundo. E a igreja foi chamada para isto.
A nossa missão na obra do Senhor, ela transcende as quatro paredes dessa igreja. Nós precisamos ir para a sociedade. Por exemplo, crente, ele não precisa ter medo de se envolver com questões políticas, econômicas, sociais, porque nós precisamos de pessoas crentes de verdade para fazer a diferença na sociedade. Pastor, mas onde eu posso começar? Comece na sua casa, comece no seu trabalho, fazendo a diferença, vivendo esse verdadeiro evangelho para a glória de Deus. Aí ele diz uma coisa interessante aqui, que também aponta para a missão da igreja. Quando ele diz assim, na vida pessoal é possível haver muros derrubados e templos desfeitos. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é a morada do Espírito, né? Templo do Espírito Santo. Assim é preciso encorajar os que ainda não têm sido lugar de habitação do Espírito de Deus para que se tornem santuários vivos, nos quais Deus habita por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aí ele vai citar Zacarias 4:6. Esse trabalho não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Irmãos, a principal missão da igreja é alcançar aqueles que estão perdidos. Não reconstruir templos ou reconstruir templos, mas investir na vida de pessoas para que, sendo eleitos do Senhor, se tornem templos do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. E ao nosso redor, diariamente, passam muitas pessoas que estão perdidas, não é verdade? Que elas vivem sem Deus no mundo. Talvez alguns parentes muito queridos e muito amados, amigos queridos, amados, que estão longe do Senhor. E a nossa principal missão é levar o amor de Deus a essas pessoas. Não basta nós termos um mega e suntuoso templo. Nós precisamos levar a mensagem do Evangelho para as pessoas que estão perdidas. Pastor, mas eu não consigo forçar. É claro, não é para forçar. Diz o texto que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É Ele que age, é Ele que transforma os corações, é Ele que aplica a obra redentora, regenerando as nossas vidas. Mas Paulo diz, como eles ouvirão se não há quem pregue? Não é verdade? Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas será que Deus vai mandar anjos para pregar a palavra de Deus? Não, irmãos. A quem é confiada esta obra? A nós, a sua igreja, ao seu povo. E aí no finalzinho ele vai dizer que talvez haja entre nós também pessoas que são crentes, mas que estão com a vida destroçada em consequência dos embates da vida. Às vezes nós mesmos, mesmo sendo servos de Deus, crentes no Senhor, a gente pode se encontrar com a vida despedaçada, não pode? Às vezes desanimado, às vezes triste. E aí, irmãos, que nós precisamos do corpo de Cristo. Por isso que a comunhão da igreja é importante, por isso que desenvolvermos amizades profundas, sinceras na igreja é importante, porque quando vier o dia mau, nós teremos um amigo do nosso lado, um irmão, para nos encorajar. E eu gostaria de que fosse projetado 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. É possível? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Percebem isso? Porque hoje eu posso estar bem com o Senhor, eu posso estar feliz, eu posso estar vibrante na obra do Senhor, mas talvez alguém do meu lado não esteja assim. E assim como o Senhor tem sido gracioso comigo, eu posso ser gracioso e abençoar a pessoa que está ao meu lado. Aí pode ser que um dia que seja eu que esteja destroçado, né? Aí Deus vai levantar o irmão Leno, o irmão Alain, para me ajudarem. E assim a igreja vai, um consolando o outro, um confortando o outro, para a glória de Deus. Então Deus tem uma obra, irmãos, confiada a cada um de nós. É a nossa primeira lição à luz desse texto.
Em segundo lugar, irmãos, a inoperância pode indicar a necessidade de arrependimento. Nem sempre essa inoperância na obra de Deus, essa falta de envolvimento na obra do Senhor, ela vai ser por um mero desânimo. Às vezes, irmãos, pode ser fruto do pecado, pode ser necessidade de arrependimento. Pode ser que nós deliberadamente possamos estar vivendo uma vida longe do Senhor, longe dos seus caminhos, longe da sua obra, longe do corpo de Cristo, que é a igreja. É isso que ele diz logo no início, nos versículos 3 de Zacarias 1, ele diz assim: portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Tornar aqui é justamente caminhar no sentido contrário, é a ideia de uma conversão. Então, o que Deus está falando para o povo? Não é mero desânimo. É porque vocês não estão ouvindo a minha palavra. É porque vocês não estão ouvindo os meus profetas. É porque vocês não têm dado ouvidos àquilo que eu tenho ensinado para vocês. Ao invés disso, irmãos, a única coisa que o povo praticava era uma religiosidade morta. Tanto é que no capítulo 7, fala sobre que o povo sai ao encontro do profeta e pergunta assim, lá no exílio, na Babilônia, a gente tinha o costume de ter um dia de jejum. E eu queria saber, já que o povo voltou, é para a gente continuar com essa prática? E aí Deus repreende aquelas pessoas, porque aquela prática, irmãos, era apenas um mero ritual religioso. Era algo vazio de significado, era apenas um costume. Então, às vezes, na obra de Deus, na vida cristã, ela pode se tornar um mero ritual religioso para nós também. Um mero costume, por exemplo, de vir à igreja. Fui na igreja, já estou tudo certo com Deus. Mas será que você pode vir na igreja e pode sair daqui mais vazio do que você chegou? Porque quando você vem à igreja, você vem adorar a Deus, você vem ouvir da sua palavra, não pode ser um mero rito religioso dominical. Tem que ser um momento especial para cada um de nós. Por isso, diz a nossa revista, que eles foram advertidos quanto à desobediência e à dureza de coração. É fundamental que o povo de Deus, antes de tudo, abandone o pecado e o formalismo religioso. Assim Deus a abençoará e fará prosperar o seu trabalho. E aí eu gostaria de ler 2 Crônicas 7,14, que é um texto muito conhecido nosso, mas que exemplifica muito bem isso. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, vamos ler juntos? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, o povo precisa se voltar para o Senhor, mas tem um detalhe aqui, precisa se converter dos seus maus caminhos. Essa palavra converter aqui no hebraico é a mesma que ele usa para tornar a mim em Zacarias. É a ideia de abandonar os seus maus caminhos. E é interessante que um texto que eu acho fantástico, escrito 250 anos antes do profeta Zacarias, por Joel, na sua profecia, Joel diz assim, Joel 2,13. DJ, põe aí para nós, por favor. Joel 2,13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos, a mesma palavra, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em graça, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O problema é que às vezes nós somos tão religiosos, que a gente quer rasgar as nossas vestes, quer pôr cinza sobre a cabeça, mas não quer rasgar o coração diante do Senhor. Ao invés de uma vida num formalismo religioso, nós deveríamos, irmãos, ter uma vida de verdadeira piedade diante do Senhor.
rasgar o nosso coração diante da presença do Senhor. E aí no finalzinho dessa lição, o autor diz: a inoperância verificada em tantas comunidades hoje não seria sintoma da necessidade de arrependimento e santificação? E nós precisamos pensar isso nas nossas vidas. Será que eu não tenho maus caminhos que eu preciso abandonar, pecados de estimação que eu preciso abandonar e deixar de lado? Será que eu não preciso ter uma vida de santidade diante do Senhor? Será que eu estou vivendo muito aquém daquilo que o Senhor quer que eu viva? Aí tem a exortação do Senhor a Josué, em Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, se nós nos santificarmos, consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, eu não tenho dúvidas de que o Senhor fará maravilhas em nosso meio, em nossa igreja, para a glória do seu nome. Amém, queridos? Em terceiro lugar, diante dessa situação, tão difícil de reconstrução da cidade, de reconstrução do templo, em terceiro lugar, o povo de Deus deve olhar para o futuro com esperança. É fantástico como o Senhor ele vai trabalhando a questão da santidade, do serviço, até o capítulo 6, início do capítulo 7. Aí agora Zacarias, a partir do capítulo 7, ele começa a falar sobre o Messias. Ele começa a falar sobre a esperança naquele que viria. Não a esperança no homem, mas a esperança no Deus homem que viria, Jesus Cristo. E agora a sua profecia começa a apontar para Cristo, para aquele que viria. Observe comigo aí na sua Bíblia, no capítulo 3, nos versículos 8 e 9. Zacarias 3, 8 e 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que farei vir o meu servo. Aí ele chama como Messias o renovo. Perceberam que está grafado com letra maiúscula aqui, inicial maiúscula? Ele está apontando para quem aqui, irmãos? Para Cristo, que viria. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. A profecia agora começa a apontar para o renovo que viria, na esperança. Por isso que nessa caminhada cristã, o povo de Deus precisa olhar para o futuro. Porque quando nós pensamos como é glorioso o futuro da igreja com Cristo, isso deve servir de grande encorajamento para nós. É interessante que a mensagem de Zacarias, ela aponta muito para Cristo. E no Novo Testamento, por exemplo, João, Mateus, esses evangelhos estão sempre se referindo ao profeta Zacarias, da sua profecia dada 520 anos antes do nascimento de Jesus. A nossa revista mostra alguns desses fatos. Zacarias 3 e 13 falam sobre a morte de Cristo, que simbolizaria o que traria a remoção dos nossos pecados e o perdão de Deus, que ele reinaria como sacerdote e rei em todo o mundo. Aqui nós temos os 3 ofícios de Cristo, nós sabemos, rei, sacerdote, não tem o profeta aqui, mas ele também exerce esse ofício de profeta. Fala sobre o texto em que Jesus, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em 9:9, Mateus e João citam essa passagem de Zacarias, que diz assim: eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O profeta também faz referência à entrega do Senhor por 30 moedas de prata, Foi o preço, ali da traição. Está no capítulo 11, versículo 12. Também profetizou que as suas mãos seriam transpassadas e ele seria ferido. Ou seja, ele aponta para dias melhores, não nos reis daquele momento ali. Não em Zorobabel, que era o governador, não em Josué, que era o sumo sacerdote, mas
perspectiva de dias melhores estava no Messias que viria, no Senhor que veio, e ele reinaria sobre tudo e sobre todos, e isso se cumpre no Senhor, porque nenhuma das promessas do Senhor, elas caem por terra, elas se cumprem. Infelizmente, aí a revista traz, muitos estão tomados de pessimismo. É claro que ao olharmos o cenário em que nós vivemos, talvez o cenário político, talvez até o cenário religioso, às vezes que nós observamos tantas coisas terríveis, talvez a gente seja tomado naturalmente por um pessimismo. Mas, irmãos, Cristo continua reinando sobre tudo e sobre todos. Nós servimos a um Deus que é soberano, que conduz a história pela sua providência. Ele está no controle de tudo. Nada foge ao controle soberano de Deus, porque esse renovo, ele viria. E ele veio, e agora ele reina pelos séculos dos séculos, e nós reinamos com ele. E nós temos a vida eterna para desfrutar da sua presença. Então, a semelhança de Zacarias, irmãos, nós devemos chamar as pessoas ao arrependimento, incentivar a santificação e promover encorajamento, porque Deus tem grandes bênçãos para o seu povo. E aí eu gostaria que nós lêssemos juntos Jeremias 33, versículo 3, para nós caminharmos aqui para o final. Jeremias 33, versículo 3. Podemos ler juntos? Leiamos. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem até um cântico, né? Aqueles que são bem das antigas sabem que tem um cântico, né? Que nós cantávamos antigamente, o pessoal não vai se manifestar porque é muito antigo, né? Quando eu era criança, esse cântico já era muito antigo, né? Então ninguém vai se manifestar, mas é um cântico muito bonito que nós cantamos nos famosos corinhos evangélicos. Então, irmãos, com o Senhor, nós podemos ter essa perspectiva de dias melhores para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para as nossas vidas. E nós podemos, talvez, começar influenciando onde quer que nós estivermos, evangelizando com palavras e com a nossa própria vida, dando testemunho da palavra de Deus. Pode voltar os slides aí. Como então nós podemos fazer a obra do Senhor, já aplicando aqui o que nós ouvimos e aprendemos nessa manhã? Primeiro, tenha uma vida consagrada ao Senhor. Santificai-vos, não é isso a mensagem de Josué? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse daqui era o grande estratagema bélico militar do povo de Israel. Israel não treinava tiro com lança, não treinava manusear espadas. Qual era a preparação do exército do Senhor? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Irmãos, precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor. Precisamos ler a palavra de Deus, ter uma vida devocional, não como um mero ritual, mas de fato nos quedarmos na presença do Senhor todos os dias, ter uma vida de oração, ter uma vida de aprendizado da sua palavra, uma vida completamente cristocêntrica, onde quer que nós estivermos. E a primeira coisa que nós precisamos é ter uma vida consagrada ao Senhor. Resumindo, oração e palavra. Irmãos, sem essas duas coisas, não há como nós vivemos bem nessa terra. Irmã Vitória, a pergunta, acabando a escola, vai fazer uma pergunta difícil, brincadeira. É o que o senhor falou agora sobre isso. E aí, no segundo ponto aqui, na revista, ele fala um pouco sobre como eles faziam o jejum, que eles faziam da forma errada, né, pela intenção errada. E quais são os frutos de santificação que a gente pode ver hoje na vida da nossa igreja em relação a essa vida consagrada a servir a Deus, né? Tipo, quais são os frutos que não sejam tão... Porque às vezes a gente sabe, como o senhor falou, servir no louvor, servir na salinha das crianças, na recepção. Quais são os outros, além desses, que a gente pode ver que aquela vida daquela pessoa naquela igreja realmente é uma vida que tem uma vida de santidade, sabe? Uma vida que se entrega de verdade ao serviço, porque tem essa vida de santidade. Eu acredito que alguns frutos principais... Entenderam a pergunta da Vitória?
pessoa que tem uma vida consagrada ao Senhor. Quais são os frutos, né, que nós podemos ver? Eu entendo que talvez o primeiro deles, Vitória, seja alguém que tem um coração de servo. Porque eu vejo que a Escritura, porque às vezes a gente vê muito assim, meramente coisas externas, mas a mudança que o Senhor gera na nossa vida, ela geralmente é de dentro para fora. Então Deus geralmente Ele nos dá um coração de servo, um coração ensinável. Você sabia que tem muito crente que não é ensinável? O que é alguém ensinável? É alguém que está sempre disposto a aprender mais. É alguém que quer ser liderado, por exemplo, né? Sabia que tem muita gente que não quer ser liderado? Que ele está numa igreja, mas ele não quer se submeter aos seus líderes. Ele quer, não, eu quero a igreja assim. Mas eu acredito que quando a palavra ela vem, a pessoa se torna disponível e ela não se importa muito com o que ela vai fazer na obra, ela só quer servir. Eu acho que é essa disposição do coração de servir, de ser útil na obra de Deus, de chegar diante de Deus e falar assim, Deus, me usa como o Senhor quer. E isso naturalmente vai acontecendo de maneira orgânica na igreja, sem imposições, sem falar, Leno, você vai assumir isso e tal. Eu acho que isso vai acontecendo naturalmente, quando o povo de Deus se consagra, quando a igreja se consagra. Isso também é visto quando nós vivemos essa vida cristã, e vamos falar sobre isso hoje à noite. Quando a igreja vive como igreja, consagrada ao Senhor, isso naturalmente afeta a vida de outras pessoas de fora da igreja. Lembra que eles contavam com a simpatia de todo o povo, né, que é a pregação de hoje, e aí o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E eu acho que isso é uma coisa bem legal, porque assim, a igreja só vivia como igreja, e aquilo atraía as pessoas. Então eu acho que esse é um fruto assim, muito nítido na vida daqueles que têm uma vida consagrada, porque as pessoas olham para aquela vida consagrada ao Senhor e falam assim, eu quero viver assim também. Eu vejo aquele casamento abençoado e eu falo assim, eu quero ter um casamento assim também. Eu vejo aquele relacionamento entre o pai e os filhos, e eu falo assim, eu quero isso para minha família também. Então, acho que isso é de maneira natural, vai acontecendo na vida das pessoas. Ok? Segundo, pode passar, tendo a vida consagrada e também, seja uma testemunha de Cristo, onde quer que você esteja. Além, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É alguém que dá testemunho pela palavra e pela vida. Onde quer que ela vá. Por isso que eu coloquei a ideia de um caminho com a palavra de Deus aqui, mas pode ser do seu celular também, pode ser um versículo bíblico que você sabe decorado também. Sabe quando você chegar no seu trabalho amanhã, se consagre ao Senhor. Leve a palavra consigo, na sua vida, no seu coração, e sempre que tiver uma oportunidade, pregue a palavra. Compartilhe do amor de Deus com aquela pessoa. Uma vez no trabalho, no distrito ainda, né, muitos anos atrás, eu estava na hora da refeição orando, e tinha uma pessoa que eu nunca tinha conversado, não sabia o nome, não sabia nada dela, estava mais ou menos nessa distância do Leno aqui, e aí eu fui fazer a minha oração, agradecer pelo alimento. Quando eu parei de orar, ele perguntou, você é evangélico? Já é um ponto de contato fantástico, né, para o evangelho, né? Eu disse, eu sou da igreja presbiteriana, eu sirvo ao Senhor. E ele falou assim, eu já fui na igreja, mas eu estou afastado do Senhor e eu sei que eu preciso voltar aos caminhos do Senhor. Você percebeu que uma oração pelo alimento, Deus abriu uma porta gigantesca para a pregação do Evangelho? Então, seja uma testemunha de Cristo. Aí eu vou mexer um pouco com os irmãos aqui. Onde você vai, as pessoas sabem que você é crente? Porque já viu falar, Samuel, no crente agente secreto? Aqui no Brasil tem uns assim. É que ninguém sabe que ele é crente, só ele mesmo, né, quando ele vem na igreja. Mas tem o crente agente secreto. Que ele vai e às vezes o seu testemunho é tão abalado que ele não tem nem coragem de falar que ele é crente. Aí alguém fala assim, alguém pode fazer uma oração? Tem algum crente aqui? Ele fica encolhido ali. Mas irmãos, se tivermos uma vida consagrada ao Senhor, nós seremos testemunhas onde quer que nós estivermos, pelo nosso testemunho, pela nossa postura, nossas ações e reações diante das pessoas. Depois, pode passar, se envolva com a sua igreja local. Não, algumas pessoas falam assim, mas eu não preciso de uma igreja local, né? Eu já sirvo a Cristo. Irmãos, o corpo não funciona isolado. A igreja precisa estar unida, precisa estar junta.
E há muita coisa para fazer nessa igreja. Nós precisamos de pessoas em todos os departamentos da nossa igreja. E quanto mais, melhor. Sabe por quê? Porque nós podemos dividir o trabalho. Porque de repente você fala assim, ó, nós já temos uma professora de crianças. Mas você já pensou que ela passa o mês todinho lá dentro da sala e às vezes ela não participa de um culto aqui com os irmãos? Ela está o mês inteiro lá. E se tiver mais gente, não é melhor? Porque a gente vai poder dividir o trabalho, não vai ficar pesado para ninguém. E há muita coisa, irmãos, que nós podemos e devemos fazer. Não necessariamente eu estou falando aqui de cargos de liderança. Às vezes, nos bastidores, nós precisamos de pessoas para ajudar, para contribuir de alguma forma. Próximo, ajude os que estão desanimados. Mas a gente só vai identificar isso se a gente viver junto, né? Próximo, né? Senão, a gente vem para a igreja, parece que está todo mundo bem, né? A gente olha daqui da frente, ó, está todo mundo vivendo bem, está tudo dando certo, né? A gente olha daqui, está tudo bem, está tudo estrelado, né? O céu está estrelado. Mas eu sei que há pessoas aqui que podem estar vivendo tempos extremamente difíceis na sua vida. Mas eu só vou saber disso se eu me aproximar dessas pessoas. Se eu tiver amigos, se eu tiver irmãos. Então, aí nós poderemos, então, ajudar aqueles que estão desanimados. Mas isso é papel da igreja, é papel do corpo. Quando às vezes você tem uma ferida em determinada parte do seu corpo, um arranhão, alguma coisa, o resto do corpo vai tratar daquela ferida. Da mesma forma, nós precisamos estar mais próximos para ajudar uns aos outros. E por fim, irmãos, olhe para o futuro com esperança, né? O mesmo slide que nós passamos lá. Aí eu queria finalizar aqui com o texto de Jó, capítulo 19, versículo 25. Já está aqui no slide, ó. No meio da sua aflição e tribulação, Jó diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então, com Deus, nós podemos ter a perspectiva de dias melhores. Como nós cantamos, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Então, irmãos, que essa mensagem encorajadora de Zacarias possa encorajar a nossa vida nessa manhã também, para nos consagrarmos ao Senhor, nos santificarmos cada vez mais ao Senhor e servir ao Senhor em sua obra, com tudo que temos, com tudo que somos, da forma como nós pudermos. Tudo isso, irmãos, apenas para que o Senhor seja glorificado, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que para ao sairmos por aquela porta, nós possamos ser sal da terra e nós possamos ser luz do mundo, porque Deus nos chama para sermos uma igreja missionária para a glória do seu nome. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas nessa manhã. Nós que por vezes, Senhor, erramos, pecamos contra o Senhor. Por vezes nós nos encontramos desanimados, Senhor, sem ânimo, sem força na Sua obra. Mas nessa manhã nós te louvamos, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para nos motivar, nos encorajar, olhando para Cristo, Senhor, que nos garante a vida eterna, um futuro glorioso contigo mesmo, Senhor. Por isso nós te louvamos e rogamos ao Senhor, trabalhe em nossas vidas, Senhor, para que possamos, dia após dia, nos santificar, viver para a glória do Teu nome, santificar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, para que possamos ter um bom testemunho, Senhor. Para que, ao estarmos, Senhor, em determinados lugares, possamos ser sal da terra e luz do mundo, e levar a luz de Cristo às pessoas que estão perdidas, Senhor. Faz grandes coisas nessa igreja que é Tua, Senhor. Toma essa igreja em Tuas mãos. Leva-nos, Senhor, a fazer a Tua obra como Tu queres, mas que seja com alegria, porque nós somos honrados e privilegiados por fazer parte da obra do Senhor. Por isso, Senhor, santifica-nos, Senhor. Por isso, encoraje-nos
teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, de maneira intensa, viver o Evangelho de Jesus Cristo e propagar esse Evangelho e pregar esse Evangelho onde quer que estivermos, com a nossa vida e com a tua palavra, Senhor. Continua nos abençoando. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Eu gostaria de rapidamente dar alguns avisos nessa manhã. Só lembrando que à noite nós teremos o nosso culto. Hoje é um culto de ceia, teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, que estejamos aí durante todo o dia nos preparando, nos consagrando para esse momento. Sei que os irmãos devem ter notado, né, talvez pelo feriado, né, a ausência de determinados irmãos, que possamos também estar sempre encorajando uns aos outros, nos aproximando. Nós temos orado por essa igreja.